Financiamento da casa própria é um assunto sempre recheado de muitos cuidados quando alguém se compromete a colocá-lo em prática, em razão da economia do país estar sempre em risco no que diz respeito à sua estabilidade. Porém, ainda assim, não são poucos os financiamentos com esta finalidade. Então, se você tem projeto de adquirir seu imóvel por meio de financiamento, é bom ficar atento às alterações. A construção da casa própria sempre foi o sonho de todo brasileiro, mas a partir de agora, o brasileiro tem que estar ainda mais atento a partir do momento em que ele for construir uma casa financiada. Isso porque houve alteração na lei e a partir de agora fica muito mais fácil para o banco pegar de volta o imóvel caso o mutuário esteja na condição de inadimplente. De acordo com as alterações, a perda do imóvel pode ocorrer com maior facilidade e ainda gerar custos ao mutuário inadimplente, pois anteriormente o imóvel que era levado a leilão quitava o débito do mutuário automaticamente. E, em alguns casos, até lhe sobrava um saldo residual. Porém, agora, além de perder a casa própria, o mutuário inadimplente vai ter que pagar o restante da dívida se o valor em que o imóvel for arrematado não for o suficiente. Mas há quem assegure que esta alteração não pode ser colocada em prática por ferir o artigo 53 do Código do Consumidor, que assegura que, nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis, mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas em pleno direito as cláusulas que estabelecem a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que em razão do inadimplemento pleitear a resolução do contrato e a tomada do produto alienado. A lei que entrou em vigor no dia 8 no mês 8 agora, de 2017, a Lei 13.476. Essa lei, no seu artigo 9º, ela fala que se sobrar saldo residual negativo na retomada de um imóvel em que o consumidor não conseguiu pagar, houve o inadimplemento, e aí a empresa, a financeira ou a incorporadora, pode cobrar do consumidor esse saldo residual. Em contrapartida, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 53, determina que não pode haver cláusula contratual em que há a perda total desfavorável ao consumidor quando há essa retomada do imóvel. Ora, se não pode haver a perda total daquilo que ele pagou, como é que ainda além da perda ele tem que compensar essas empresas? Então, quer dizer, os números, eles vão trabalhar aí, como a gente sabe, sempre favorável às instituições financeiras. Os consumidores têm muito pouca condição de fazer análise total desses números na assinatura do contrato ou mesmo na liquidação. Também foi explicado pela diretora do PROCON o que precisa ser feito por aquelas pessoas que eventualmente passarem por esta situação. Na primeira coisa que ela deve fazer é evitar que o imóvel seja retomado por inadimplência. Ele deve procurar, tentar fazer uma negociação para não chegar nos termos dessa legislação. E depois, sim, se acontecer, tem que ser, porque isso só acontece em execução judicial. No caso em que o imóvel já vai para leilão. Então, ele tem que contratar um advogado para discutir isso daí. E que os advogados se atentem aí para o artigo 53 do Código do Consumidor.